Você sabe o que é ser líder? Entende de liderança? Quer ser um líder? Não quer? Geraldo Campetti, o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, é quem vai explicar pra gente os tons da liderança. Seja bem-vindo, Geraldo. Agradeço a possibilidade de estar aqui uma vez mais. Satisfação também poder conversar um pouquinho com os amigos que nos acompanham. A liderança é um assunto não só da moda, mas é um assunto extremamente oportuno, que a gente precisa falar sobre ele. E é curioso, Ana, que a liderança a gente aprende à luz da mensagem do Cristo, que deve ser uma liderança servidora. Então é bem diferente de um enfoque tradicional, em que a gente tem aquele líder que manda e os outros obedecem, né? Numa visão muito mais de chefe propriamente e de subalternidade do que de uma liderança efetiva. A liderança servidora coloca o líder como aquele que está a serviço dos liderados, a serviço da equipe com a qual ele trabalha. E a gente tem na figura do Cristo o maior líder de todos os tempos. Agora, é interessante que foi realizada uma pesquisa há algum tempo e se chegou à conclusão, separando a religião, porque se você colocar, sempre vai ser Jesus o maior líder, não é? Devido à sua importância reconhecida, mas dentre as personalidades, qual seria o maior líder de todos os tempos? E aí foi feita uma pesquisa com estudiosos, e o resultado foi interessantíssimo. O maior líder de todos os tempos foi considerado aquele que é um indivíduo que está citado no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aquele que foi convidado por Ismael para trabalhar o desbravamento de novas terras, que trabalhou o desenvolvimento das caravelas, que reuniu técnicos, profissionais, intelectuais, trabalhadores do mundo inteiro para formar uma escola que ficou conhecida como Sagres. Henrique de Sagres, Dom Henrique de Sagres, maior líder de todos os tempos, pela importância, pelas consequências. O descobrimento do Brasil se deve exatamente ao fruto do trabalho desse indivíduo e da sua equipe, porque eram caravelas que eram preparadas e trabalhadas, que saíam no alto mar, muitas delas assim, vamos ver no que vai dar, né? E aí a gente tem esse resultado. Mas é uma liderança que trabalha o conjunto, trabalha com todos. Me lembro de uma imagem que foi passada e veiculada pela internet, uma foto do Papa Francisco, que é um espírito evoluído, sem dúvida alguma, e mostrava ele no final de uma espécie de assembleia, como se estivesse na igreja, ele era o último que estava sentado e via-se as pessoas sentadas à frente. E aí me evocou imediatamente a figura do verdadeiro líder, porque o líder é aquele que está à frente, porque ele dá o tom, ele dá o encaminhamento, ele puxa a equipe, ele estimula, incentiva para que os liderados se sintam motivados para chegar ao ponto onde se pretenda. Ele ao mesmo tempo está junto da equipe, ele caminha ao lado, ele é um companheiro, ele é um amigo, ele estende as mãos, ele chama atenção quando necessário, orienta, além de dar as diretrizes lá na frente. Mas, além de estar à frente e estar junto, ele está também na retaguarda, que é o que dá a base, é o que dá o toque, é o que empurra, é aquele que vai sustentando a caminhada. E a gente vai refletindo, Jesus é esse líder, porque é o guia. O guia é esse que dá exatamente as diretrizes, é o que acompanha e é o que está na retaguarda.
E ele é um modelo porque tem uma autoridade de senhor, porque não só ensina como vivencia. Então ele dá o testemunho. O líder, ele não só diz, ele faz. Ele não só ensina, ele vive a mensagem. Por isso que é líder. No artigo que escreveste para o Reformador, tu traz 4 características dessa liderança: a discrição, a serenidade, a ação e o resultado. Como é que é ser um líder discreto no movimento espírita? É uma boa pergunta. Mas a discrição é algo que a gente precisa trabalhar, porque o discreto é aquele indivíduo que não quer se aparecer, ele não quer se mostrar, ele não quer estar em evidência. Agora, a própria, digamos, função ou postura do líder, que é algo até natural, porque às vezes você não tem uma função, por exemplo, um cargo, mas você tem uma liderança espontânea natural, acaba colocando você à frente de um grupo, de uma equipe, e você tem que trabalhar isso naturalmente. Mas o líder, mesmo reconhecendo o papel que ele tem, que ele de certa maneira vai estar numa posição, entre aspas, de destaque no momento em que ele exerce a liderança, que pode ser inclusive situacional, né? Você pode ter situações distintas e líderes distintos a depender de cada situação. Esse líder nesse momento, mesmo reconhecendo a necessidade de estar à frente, porque líder, de também acompanhar e de estar na retaguarda, ele não pode perder essa característica da discrição. Porque o discreto, ele não se evidencia além do papel que ele deve exercer. Então, uma fronteira muito tênue. A gente precisa reconhecer isso, porque veja, quando eu estou à frente na posição de liderança, eu me coloco como um instrumento. Então, o que evidencia é o trabalho que está por detrás, o que está sendo realizado, não a figura de quem realiza, não é a personalidade, é o serviço. Não é então o estrelismo, é o coletivo. Não é a pessoa se mostrar de forma narcisista, mas ela se colocar humildemente e não modesta, falsa humildade, mas a humildade real, para demonstrar que ele se mostra no momento como um instrumento porque se faz necessário. Mas o que se apresenta é o serviço, é o trabalho, é a tarefa, é a função. São as pessoas que estão por detrás. Por isso o líder, ele jamais vai se projetar diminuindo a equipe. Aí ele não é um líder verdadeiro. E ele também não trabalha a sua autoprojeção, porque ele não tem, como sendo verdadeiro líder, esse interesse. Ele pensa muito mais nos resultados, nos objetivos, do que propriamente na sua evidência. O líder se evidencia pelo trabalho que realiza, não pela vontade própria. E ele não se mostra por ele mesmo. Ele é mostrado pelo reconhecimento de quem é liderado. Muitos de nós espíritas acreditam que ser discreto é andar cabisbaixo, é absolutamente não aparecer, entre aspas, em nada. Recordo então de Raul Teixeira, que certa vez perguntou a Camilo, muito preocupado com os aplausos que recebia, em uma palestra, e Camilo disse para ele assim: trate da seguinte forma: quando aplaudirem, você automaticamente encaminha para Jesus. Mas quando criticarem, querido Raul, você, por favor, pare e pense. Isso é o resultado da discrição? Sem dúvida. O indivíduo discreto, ele acaba se reconhecendo nas suas potencialidades e também nas suas limitações. O ser discreto não é ser cabisbaixo, não é sequer ser tímido, porque a timidez, que de certa maneira todos nós temos um pouco, até mesmo mais extrovertido, não deixa de revelar uma certa timidez da sua extroversão, não é? O seu extrovertimento, enfim, ele precisa reconhecer que trabalha essa questão aqui da discrição como algo que o coloca no devido lugar. Ele não se coloca acima nem abaixo, ele tem um reconhecimento real do seu valor, ele sabe até onde pode ir e ele também reconhece os limites que tem e consegue conjugar esforços para chegar aos objetivos pretendidos num trabalho em equipe.
Então essa ideia de que baixar a cabeça, eu sou discreto, eu não quero aparecer, eu fujo, isso não é ser discreto, isso é ser omisso. O discreto é aquele que faz o serviço e se mostra quando necessário, ou nunca se mostra, mas sempre tem um serviço por detrás. No movimento espírita, eventualmente, você tem que dar a cara, a tapa, digamos assim, né? Uma expressão um pouco forte, mas você acaba se mostrando. Mas não você como personalidade. Não é um indivíduo ou um nome. Aí vai apresentar, por exemplo, palestrante com currículo internacional. Qual a importância disso? Né? Eu me lembro uma vez que eu fui falar numa casa espírita e gostei demais da apresentação que a pessoa fez. Foi algo assim sensacional no meu entendimento. Ela disse assim: eu não sei quantos passes Geraldo Campetti aplicou, não sei quantos atendimentos fraternos ele fez, quantas palestras realizou, nem quantos livros escreveu. Aqui para nós, ele é um irmão, é um amigo, e é assim que ele vai ser tratado. Foi a melhor apresentação que eu já encontrei da minha própria pessoa, sabe? Fiquei lisonjeado por ser tratado como irmão, como amigo. Porque é isso. Então a gente tem essa questão dessa tendência de evidenciar, de colocar o indivíduo com um currículo, traz currículo inclusive profissional para o meio espírita. Para que isso? Às vezes o próprio indivíduo se auto-intitula como doutor, pós-doutor, tem isso, tem aquilo. Não, só aceita ser chamado assim. Onde é que nós estamos? Para onde é que a gente está indo? A mensagem que Jesus nos deixou não tem a ver com isso, né? Trabalha exatamente a discrição, nós precisamos ser discretos. E não usar, né, digamos, dos recursos que a gente tem temporariamente, eventualmente abusando uma máquina administrativa, mas trabalhando isso em benefício da divulgação, da promoção do espiritismo. Quem tem que ser evidenciado é o espiritismo. É como, né, foi orientado por Camilo a Raul Teixeira, é exatamente isso. Se recebe aplausos são para o espiritismo. Todos os elogios que Chico recebia, ele interessava ao espiritismo. Divaldo endereça ao espiritismo, a Jesus. Agora, a crítica realmente tem que ser tomada para nós, para a gente melhorar nos pontos que são necessários. A gente tem muitos pontos ainda a melhorar. Quando a gente se enxerga assim, Ana, a gente se sente muito melhor. Você ser discreto faz um bem tremendo. Mas o discreto verdadeiro, né? Aquele real, a gente buscar isso. Ser naturalmente discreto. Né? Aí você, eu tenho medo de aparecer. Não. Se você é discreto, quando for necessário, você vai aparecer. Discretamente você aparece, não tem problema, porque você não está preocupado com a evidência pessoal. E como é que é ser sereno? Sereno é ter paz. Mas sereno também seja o meu falar sim, sim, não, não? Claro, porque quando na sequência aqui a gente coloca ação e resultado, até por conta disso, porque a discrição e a serenidade poderia levar a uma espécie de, o indivíduo não faz nada, né? Ele é pacato, ele é passivo, ele é inativo, não é nada disso. A serenidade nos remonta à figura de Jesus. Jesus era firme, mas sereno. Ele aplicava a firmeza com serenidade e a serenidade com firmeza. Então ele aliava esses dois conceitos de maneira extraordinária. Então ser sereno é você guardar a paz na intimidade do coração. É ser tranquilo, estar de bem com a vida, é ter alegria de viver. O sereno é aquele indivíduo que, enquanto está ocorrendo uma tempestade fora, ele não faz uma tempestade no copo d'água. Ele tem essa dinâmica de viver bem, de fazer as coisas, mas sempre mantendo o equilíbrio. E ele anda no ritmo que é o dele, entendendo o ritmo de cada um. Então não tem essa questão de dizer que o indivíduo é parado, é inativo, né? Ele não tem força, ele não faz. A serenidade é uma qualidade que nós todos devemos buscar. E aí entra a necessidade da gente agir. Porque você age fazendo algumas coisas, mantendo a serenidade, não deixando de ser firme e sempre também buscando a discrição nas suas ações. Manter a serenidade, ser discreto, agir, envolve a fé? Sem dúvida. Porque a fé, ela nos dá lucidez. A lucidez como uma visão clara do que a gente está buscando, da onde nós estamos pretendendo ir, no que nós acreditamos e quais as certezas que nós temos. Essa lucidez é transmitida pela fé verdadeira, a fé que é raciocinada. Então a fé vai nos colocar exatamente numa posição em que depositamos os pés no chão e levantamos a cabeça, sendo discretos, serenos e agindo.
O que foi considerado um dos maiores cientistas do século XX, Albert Einstein, ele dizia assim que nada acontece até que algo se mova. É uma frase também que eu gosto de citar porque isso foi tomado de um livro Ação. Um autor escreveu esse livro Ação e ele coloca o subtítulo assim: nada acontece até que algo se mova. É uma frase de Einstein. E a gente vê assim, a ação é fundamental, porque a ação é fruto de uma determinação iniciada por uma vontade, que é a primeira potência e a mais importante de todas da nossa alma, colocada pelo grande filósofo Leon Denis, esse homem que é um verdadeiro amor em ação, né? Um poeta de coração e um filósofo na expressão da sua intelectualidade. Espírita, dedicado, né? Tem um testemunho extraordinário na sua vida. Ele nos traz as potências da alma e a vontade é a primeira delas. A vontade vem de dentro para fora. É uma coisa íntima. É algo que nos dá assim, a disposição para fazer, é o querer, é o desejar. Porque sem a vontade a gente não vai a lugar nenhum. Então, aqui a gente coloca essa questão do interesse, da vontade, envolvida com a ação. Porque a ação é que vai nos levar a chegar a algum ponto. E esse ponto é a meta, é o resultado. É o resultado. Nós todos trabalhamos para um resultado. Por isso a gente associou outro item aqui, o resultado. Todos, assim, direto ou indiretamente, nós buscamos alguma coisa. Seja uma realização, seja uma conquista, seja aquisição de algo que a gente ainda não tem. Isso falando nas facetas da nossa existência, seja pessoal, seja familiar, seja profissional, seja social, seja espiritual. A gente sempre busca resultados. E esses resultados são efetivados pela nossa ação segura, determinada, que se associa à fé, que se associa à paciência de saber esperar. Então, essa sequência também, vontade, fé, antes vem vontade, perseverança, fé e paciência, é fundamental para a gente chegar a qualquer resultado. A gente só consegue ter resultado mesmo se querer. Se mantiver a constância da vontade, que é a perseverança, que é a base da vitória, segundo Emmanuel, na coleção Fonte Viva, e você ter fé, acreditar em si, acreditar no outro, no apoio espiritual, na sua competência igualmente, e ter a paciência de saber esperar, que os resultados virão quando for necessário e oportuno, e também da forma como for mais adequada, não necessariamente como a gente deseja que elas venham. Então, buscar os resultados é ter expectativa, é ter esperança, é trabalhar em prol de algo que a gente está querendo conquistar. É um desejo e é o que nos leva à impulsão no processo evolutivo. Nós só evoluímos se atingirmos resultados. São metas que a gente precisa colocar na nossa própria vida para dar sentido à nossa existência. E a gente vai passo a passo, meta a meta, superando, e a gente vai chegando, galgando a nossa evolução. A gente vai atingindo um ponto e naquele ponto a gente já tem uma relativa perfeição. Vamos alcançar outra e a gente já passa um domínio também de competência, que vai integrando o nosso perfil espiritual. E depois a gente vai dominando mais competências, mais talentos, e é assim que a gente evolui. Passo a passo, meta a meta, resultado a resultado. Como é que nós aplicamos os tons de liderança na nossa própria vida? É interessante, né? A gente admira muito essa entrevistadora porque ela vai no ponto, estudando aqui a matéria, o artigo todo, que a gente coloca exatamente. Você tem os tons de liderança, que são esses 4, né, que foram citados, a questão da descrição, da serenidade, da ação e do resultado. Agora, tudo bem, existe mais como, né? A pergunta que você faz, que é um desafio, como colocar isso no dia a dia, no cotidiano. Eu, refletindo também, compartilhando isso com vários colegas, companheiros, a gente desenvolveu aqui um método para isso, em 3 passos, né, ou etapas. A primeira delas seria exatamente a aproximação das relações. Estar próximo dos outros, junto, caminhar ali. É o líder, né? O líder ele tem que estar junto da equipe. Ele não pode estar dissociado. A aproximação nas relações é que vai criar afinidade, vai criar um sentimento de união, que vai dar um fortalecimento. A pessoa vai se sentir abrigada, consolada, esclarecida, recebida ali e direcionada. Nós estamos juntos, estamos caminhando, isso dá uma força maravilhosa. Então, a aproximação das relações é algo que a gente precisa fazer. Nós precisamos estar juntos dos outros, não distantes. Quanto a alinhamento,
quanto distanciamento, quanta indiferença não acontece, às vezes dentro dos próprios lares, nas famílias, nos colegas, amigos de trabalho profissional e também no ambiente espírita. Outro dia dizia o nosso presidente Godinho, dizia assim, é preciso ver como nós estamos nos recebendo uns aos outros. Achei aquilo muito profundo, porque como é, né? A gente às vezes recebe na recepção o pessoal que está chegando de fora, o visitante, aquele que vai tomar um passe, vai assistir uma palestra, vai receber um atendimento, vai atender tudo bem. Mas como é que a gente está se recebendo um ao outro, né? O colega, o trabalhador, o amigo que está vindo ali, está no dia a dia. Então é preciso estar próximo, é preciso enxergar o outro como ser humano, ver a sua realidade de vida, as suas necessidades, se colocar à disposição. Esse é o primeiro ponto, então, a aproximação das relações. Um segundo que a gente trabalhou é o alinhamento de objetivos. O que é isso? É nós nos alinharmos para chegarmos aos mesmos pontos. Aí você precisa ter o foco, né? A gente tem que ter o foco aqui no que a gente pretende alcançar. Se cada um for por um caminho, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por isso o trabalho da liderança eficaz, a liderança efetiva, a liderança servidora, ela atinge resultados, porque se preocupa com a aproximação das pessoas, mas também com o alinhamento dos objetivos. A gente está preocupado em chegar em algum ponto. E isso tem que ter uma visão conjunta. É uma visão de que nós todos estamos caminhando para o mesmo destino, embora cada um guarde as suas características peculiares. É o trabalho, Ana, de unificação. A unificação do movimento espírita é exatamente a união dessas instituições e das pessoas, dos espíritas, para o mesmo objetivo. Não significa uma uniformização, significa que todo mundo vai caminhar no mesmo tempo e da mesma forma, mas sim tem a visão do futuro, de que o nosso destino é aquele, todo mundo está empenhado em esforços de acordo com as suas potencialidades, as suas realidades, circunstâncias, as suas condições para chegar lá, no destino final. Então esse alinhamento é fundamental porque eu sei para onde eu vou e estou empregando meus esforços conjugados, contando com apoio, com ajuda, com assistência para chegar lá. Fundamental porque senão a gente não consegue chegar. E aí tem o terceiro e último ponto aqui, que a gente entende como método para aliar, né, esses tons de liderança, a discrição, a questão, né, da serenidade, da ação e do resultado, é a reciprocidade nas comunicações. Aqui, se lá no início a gente trabalha com pessoas e equipes, aqui a gente está trabalhando exatamente com os resultados. Nós só conseguimos chegar aos resultados se houver comunicação. A comunicação é a via de mão dupla, ela vai e volta, né? Uma espécie de um diálogo. A gente fala, o outro escuta, o outro que está escutando fala e a gente passa a escutar, mas numa realidade. E aí você tem todo um trabalho de comunicação que precisa ser efetiva para que as coisas aconteçam. E comunicação, segundo Augusto Winnicott, né, que ele fala numa obra, numa abordagem mais da comunicação à luz da psicologia, que é preciso a gente entender o conceito como comunicação é tornar comum, como um. Então só há comunicação quando o outro entende a linguagem que você está falando. Quantos problemas de desentendimentos, de guerras, de confusões não se dão por falta de comunicação ou por falta de clareza na comunicação? Então a comunicação aqui é fundamental. A reciprocidade. Bezerra de Menezes ensina, numa mensagem muito bonita, quando ele fala dos caminhos da divulgação, ele vai dizer que sem comunicação não há caminho. Então a comunicação é abertura de caminhos. Quando nós nos comunicamos, nós estamos abrindo caminhos. E aí possibilita a caminhada, a trajetória, a evolução, o entendimento e você chegar onde você, né, pretende. Então a reciprocidade das comunicações aqui trata-se do resultado e da comunicação. A gente não pode esquecer que nós vivemos num regime de condomínio espiritual, como ensina Emmanuel. A gente tem uma forma de interdependência, nós temos uns dos outros. Aí, se a gente não se comunica, vai ficar complicado. E para conseguirmos tudo isso, há uma filosofia que foi passada pelos amigos espirituais. Uma tem 3 letrinhas e a outra um pouquinho maior. Como é que é isso, Geraldo? A mais conhecida é o SOS, né, que é o silêncio, a oração e o serviço. Então veja que interessante, né? A gente trabalhar o silêncio. Você ter um recolhimento íntimo. Você ir para o seu deserto próprio,
como vários ensinos a gente tem, não é? De João Batista, de Paulo de Tarso, tantos outros, né? Que atravessaram o deserto, e nós precisamos atravessar o nosso deserto também. Um recolhimento íntimo, Leon Denis fala sobre isso. A importância do silêncio quando a gente começa a escutar a nossa própria alma, a nossa intimidade, a gente começa a escutar com os ouvidos do Espírito, não é isso? Um autêntico escutar, não é? Não são ruídos apenas. Então o silêncio é fundamental, até para trazer a serenidade, a tranquilidade. A gente precisa aprender a ficar em silêncio. Um recolhimento, né? Numa reflexão, uma meditação diária, isso vai fazer muito bem para nós. A oração, recurso de comunicação com Deus, né? Uma conversa com esse nosso Pai, o momento em que a gente se recolhe, vai poder angariar forças. A oração como uma fortaleza fundamental na nossa caminhada, é um remédio que a gente tem que usar mais frequentemente no cotidiano das nossas vidas, a cada dia. E a questão do serviço. Nós só somos reconhecidos por algum serviço que realizamos. Não adianta falar bonito se não tem ações bonitas, né? Então a gente tem que demonstrar pelo esforço próprio, realizar aquilo efetivamente. O serviço é a nossa base de felicidade. A gente pode se recolher no silêncio, pode orar, mas se não fazer, vai ficar ali no silêncio, na oração, mas não vai avançar. Tudo são etapas, mas o serviço integra isso de maneira, diria assim, contundente, não tem como fugir. E as outras letrinhas que você se referiu, é uma expressão que a gente tem usado assim no dia a dia do trabalho, né? É o vamos que vamos sempre com Jesus. É uma expressão assim tão simples, né? Vamos que vamos sempre com Jesus. Então dá essas letras aí, né, que seriam VQVSCJ, né? Vamos que vamos sempre com Jesus. Uma mensagem de otimismo, de esperança. Vamos que vamos. Nós estamos sempre numa caminhada, né? E sempre com Jesus, excelente. Nós vamos estar na melhor das companhias, porque a gente vai ter todo o amparo necessário para a nossa felicidade, para a realização do dia a dia que seja mais plena ao nosso alcance. E enfrentaremos os obstáculos, entendendo-os como desafios, e vamos vencer um a um, reconhecendo que Deus jamais coloca cargas pesadas em ombros fracos. Mano, querido, quero te agradecer muito e dizer mais uma vez que certamente para Ismael, tu és um bom instrumento como o sol de Ismael a brilhar aqui conosco. Nós voltamos numa próxima oportunidade e agora um poema para encerrarmos. Eu que agradeço a oportunidade, e sempre que você coloca nessa questão do auxílio espiritual, a gente tem muito que agradecer mesmo. Agradecer demais, porque nós nunca estamos sozinhos. Nós somos ainda instrumentos e estamos nessa caminhada. Agradecemos sempre que a gente consegue um apoio mais direto, não por conta deles, mas por conta de uma abertura nossa, intuitiva, porque eles sempre estão dispostos a nos ajudar. E eventualmente a gente consegue abrir a mente para receber essa ajuda mais direta. E certa feita eu li um poema muito simples que me chamou a atenção, de um colega que escreveu num livro, Somos Seis, e deixou aquilo registrado. Depois de muitos anos eu fui reconhecer que era de Rabindranath Tagore, que está no livro Estesia, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E numa tradução livre, esse amigo, no colega de juventude, registrava assim: procurei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa, e eu não podia cantar. Me chamaste amigo, e a voz da tua melodia deu melodia à minha voz, para que eu te chamasse irmão. Irmã, Mana, muito obrigado pela oportunidade. Nós voltamos no próximo programa. Até lá!